Cá estamos aqui na sala de leitura com o Karl Böhler, que é dono de um hostel aqui em Fortaleza. Refúgio Hostel Fortaleza. Sim, sim. E como vocês sabem, nós aqui estamos para entrevistar alguns cidadãos que têm alguma relação com a Alemanha de alguma forma, com a comunidade germanófona, para apresentar para vocês um pouco das perspectivas de como é estar aqui, que é um país diferente dos deles. E, bem, eu gostaria de começar perguntando para você, Karl, de qual cidade da Alemanha você é? Bom, a minha cidade natal é Karlsruhe, é a cidade da lei na Alemanha. Significa que o tribunal mais importante da Alemanha fica nessa cidade. Então, lá em Karlsruhe se faz a lei. Porque na Alemanha está separado. Aqui no Brasil, todos os poderes ficam em Brasília. Na Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, foi separado. E a parte da lei fica na minha cidade, o militar em outro e a política em Berlim. Nossa, interessante. A distribuição, ela então é válida para todo esse território mesmo? Para a Alemanha toda. Então, a nossa Constituição vem da minha cidade. Ah, nossa. É bem assim. Não, é uma cidade bem pequena, são 400 mil habitantes, talvez. Fica perto da fronteira com a França. Talvez você conheça Estrasburgo. São 70 quilômetros apenas. É só cruzar o rio e você já está na França. É uma coisa bacana porque, como fica tão perto, você pode sair de bicicleta e depois de, não sei, meia hora, as pessoas falam francês. Então, é uma mudança total. Entendi. Então, tem essa troca, né? Bem frequente. Bem internacional, digamos. Sim, sim. Da Europa, eu diria assim. Quando você decidiu, né, vir para cá, melhor dizendo, como que você parou aqui, veio parar em Fortaleza? Porque, né, são tantos lugares, mas por que aqui? Por que Fortaleza? Na verdade, eu comecei em São Paulo, fiquei lá um ano, porque lá em São Paulo tem mais de 2.000 empresas da Alemanha. Por isso, eu achei bem fácil encontrar um trabalho. A minha relação com o Brasil começou na minha empresa anterior, na Bosch, porque fui responsável para a América Latina como gestor de marketing. Não? Sim. E, infelizmente, a Bosch Eletrodomésticos, eles venderam todas as fábricas em 2009, mais ou menos, aqui na América Latina. Se retiraram do mercado e eu sempre quis uma experiência fora, aqui na América Latina. Como a Bosch não foi possível, então me desliguei. E viajei com 2 malas, cheguei em São Paulo e procurei um trabalho. Deu certo sim, mas só 9 meses e depois hoje a minha esposa, ela é de Fortaleza. A ideia foi outra, mas nesse momento ela disse, ok, você perdeu outra vez o trabalho, agora você vem para Fortaleza. E assim foi. De início, você teve alguma dificuldade assim, nesse processo todo? Não, sempre é difícil. Também morava na Itália 1 ano, na Espanha 4 anos. Então, uma outra cultura, outras pessoas, um outro país, sempre fica um pouco difícil para se adaptar. Aqui no Brasil, foram os mesmos problemas, porque você, como alemão, você tem uma certa educação, uma certa forma de pensar, e aqui também tem outra forma de pensar. Não quero dizer uma é melhor que a outra, mas são diferentes. Sim, é evidente. Naturalmente. Levando em conta esses aspectos que você apresentou para a gente, além de ter se mudado para cá, a questão da língua, ela naturalmente aparece um momento ou outro. Como foi para você aprender a língua portuguesa? Digamos assim, eu tive uma vantagem enorme, porque, como já falei, morava 4 anos na Espanha, aprendi o espanhol. E depois isso mudar um pouco, é um idioma baseado no latim, o português, e eu não quero dizer que o meu português seja perfeito, mas esse espanhol ajudou bastante. Entendo. E além disso,
o meu primeiro idioma, além do alemão, foi o francês. Então, eu já comecei... É uma língua latina. E desse jeito... Sim. Você chegou a frequentar algum curso ou foi mesmo só conversando? Isso ainda foi com a Bosch. Fiz um curso, na verdade foram 2 cursos, aqui em Fortaleza também, numa escola privada, a Berlitz. E essa foi a minha base. E o resto foi aprendendo, digamos assim, na vida real. Agora vamos para a parte assim, que eu diria principal, né? Porque Bosch e turismo, de início, você meio que não conecta as duas coisas. Então, eu queria saber como que você foi parar no setor de turismo, né? Não conecta nem um pouco, é verdade. Não, foi uma alternativa, digamos assim. Sim. Porque aqui no Ceará eu mandei muitos currículos como gerente de marketing, mas aqui no Ceará não tem essa posição, acho. Ou talvez tenha 5 pessoas. Então eu desisti. Nesse momento a minha esposa disse, então faça algo próprio. Eu pensei o que poderia fazer. E em São Paulo eu morava 6 meses em 2 hostels diferentes e pensei, nossa, seria uma opção. Então a gente procurou um pouco aqui em Fortaleza e não vimos muita coisa, porque hostel em Fortaleza é uma coisa rara. Hoje em dia existem alguns, mas, digamos assim, é a 5ª maior cidade do Brasil e só tem 10 hostels com uma certa importância. Talvez menos. Agora, depois da pandemia, provavelmente menos. E foi assim. Então, a gente visitou esses lugares, esses hostels, e eu pensei, ok, posso fazer a mesma coisa ou talvez até melhor. E hoje em dia, o Refúgio Hostel Fortaleza, no TripAdvisor, é o número 1 aqui em Fortaleza. E temos esse título, entre aspas, já desde o 2º ano. Inauguramos em 2014, foi justamente antes da Copa, literalmente 5 dias antes do primeiro jogo. Uau. Terminamos. Claro, não foi planejado assim, mas falamos das diferenças entre Brasil e a Alemanha. Eu, na minha ideia, 6 meses antes, vamos terminar. Para ter 6 meses para aprender. Mas não foi possível. Não foi. Foi um pouco corrido, imagino. De início, a questão da recepção, como foi do público aqui? Mas como o público me recebeu ou como? Não, eu diria mais a questão de negócios mesmo, de quando você abriu aqui. Digamos assim, foi uma vantagem enorme essa Copa. Sim. Porque depois de 5 dias já lotamos. É lógico. Porque tinha tantas pessoas aqui na cidade. Um evento internacional. E bem internacional, foi bacana. E o nosso hostel foi o mais novo, todo limpo, todo novo, todo bacana. A gente não tinha ideia nenhuma, mas nos viramos bem. Recebemos muitas críticas extremamente boas. E esse foi o nosso começo. Porque, ao final, sem saber como fazer, fizemos o melhor. Essas pessoas perceberam, ok, essa equipe realmente quer fazer algo bom. E assim foi. Foi agradando, né, o pessoal que vinha. Entrando um pouco mais em detalhe nessa questão de como é manter esse ambiente. Como é o cotidiano num hostel, numa pousada, as atividades? Digamos, antes da pandemia foi um pouco melhor. Não, porque hostel agora a gente tem um hostel e uma pousada. E o hostel ainda fica fechado, porque são quartos compartilhados e não quero oferecer isso. Mas a pousada fica aberta, porque lá temos quartos privativos e fica bem mais fácil para limpar tudo. E como funciona um hostel? Você precisa começar bem cedo e terminar bem tarde, porque esse público quer tudo de você. Eles querem falar, eles querem beber com você, tomar um café e, como foi isso? Você é alemão. Né? Exatamente. E digamos assim, você precisa oferecer esse serviço.
Porque esse público também está um pouco perdido, estão aqui em Fortaleza porque tem esses voos internacionais, não sabem o que fazer em Fortaleza e você precisa, entre aspas, vender a cidade, as possibilidades, os passeios e tudo. E é um trabalho bem bacana, mas não para, porque você tem 7 dias, 7 dias por porque semana. você nunca fecha, né? Sim, sim. Mas é bacana, eu gosto muito desse trabalho. E, na verdade, gosto muito mais da parte de hostel, que é a parte de pousada, que é um pouco mais reservada, um pouco mais chique. Que diferenças você poderia apontar de cara entre os dois? Quartos privativos e quartos compartilhados. E o público é completamente diferente, porque normalmente num hostel você tem essas pessoas mais jovens e ninguém liga, fico no quarto como o Felipe. Não conheço ele, mas compartilhamos um quarto e vou conhecer ele. E não todo mundo tem essa mentalidade. E sim, eu, pessoalmente, prefiro essa mentalidade, dessa curiosidade de fazer algo juntos. E, às vezes, recebemos, por exemplo, muitos israelenses e eles cozinham muito. E isso foi super bacana. Um brasileiro aqui, um chinês lá, um americano, um alemão, todos juntos, comendo, preparando comida, depois cantando, bebendo. É show de bola. Muito bacana mesmo. Bem, como você acabou citando, naturalmente, é bem puxado manter esse tipo de ambiente. Então, que desafios vai naturalmente surgindo em decorrência disso? Seja de manter, de... Digamos, o meu maior problema é orientar a equipe. É uma equipe grande. Isso era 10 pessoas. Agora é só a minha esposa e eu, e às vezes uma pessoa ajudando na limpeza. Né? A pandemia mudou tudo. Não, mas realmente esse ambiente de hostel é bem bacana, é um pouco mais aberto, mas ao final a equipe precisa de disciplina, precisa funcionar. Sim. Porque ao final a gente vende um serviço e isso tem que funcionar. E o mais importante para mim são as avaliações. Então, eu quero realmente, e isso muito alemão, que funcione tac, 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 assim. E às vezes fica complicado transmitir essa ideia. Sim, sim. Acho que a pessoa acaba ficando tão envolvida ali naquele... Meio que se sente tão parte que se esquece que também é um serviço, né? Exatamente. Sim, imagina. Isso é prova de que, de certa forma, todo mundo se sente à vontade, eu poderia dizer assim. Então, de certa forma, sai bem para todo mundo, eu diria. Exatamente. E isso é também, entre aspas, o segredo. Um pouco, digamos, da organização alemã, misturado com... A espontaneidade daqui. Do Brasil, exatamente. Sim. E isso funciona pra caramba, porque as pessoas percebem, ok, aqui é organizado, mas por outro lado, tá bacana, me sinto à vontade. E acho que encontramos um ponto certo para esse público e vamos ver. O nosso objetivo é reabrir em dezembro, porque até lá eu acho que com as vacinas estaremos num bom nível aqui no Brasil. Sim. E vamos aguardando os turistas internacionais, que foram 40% que faltam agora. Mas vamos recomeçar como público local e depois, em janeiro, fevereiro, março, talvez venham os internacionais também. Tomando essa parte específica da pandemia como gancho, que dificuldades naturalmente? Porque eu imagino que o setor de turismo tenha sido tremendamente afetado por conta dessa situação, porque vocês precisam de gente, né? Então, digamos assim, eu tive a sorte, essa casa é minha, então eu não pago aluguel, porque não recebemos nada, nenhuma ajuda, nada, zero. E isso não entendo muito bem, mas é uma coisa da política. Esse foi o maior desafio, sobreviver. E como eu disse, agora é só a minha esposa e eu, 2 pessoas, antes éramos 10. E esse foi um desafio. Sim, deve ter sido até doloroso, eu diria. Para você dar seguimento a essas atividades, tem que ter alguma forma de
de motivação mesmo, de poder continuar oferecendo o serviço como sempre foi. Então, o que te inspira nesse momento para você continuar? Parece uma coisa boba, mas um sorriso, uma pessoa feliz e uma pessoa... porque é confiança também. E vendo uma pessoa que se sente 100% à vontade, isso é super legal. Gratificante. Porque você faz, e essa pessoa só está olhando para você, dizendo obrigado, sem palavras, e isso é bacana. Sim. Isso é muito, muito bom. Isso vai voltar, acontece agora na pousada, mas, como eu disse, é um pouco mais reservado, e no hostel são abraços bem mais pessoal. Né? Pelo que eu entendi também, você recebe públicos de todo tipo, eu diria assim. E todas as idades. De todas as idades, sim. Podendo delimitar um pouco isso entre aqui e lá na Alemanha, diferenças assim entre as pessoas. Digamos assim, o alemão normalmente é super reservado. Então, você realmente precisa perguntar 1000 vezes e talvez depois da 10ª pergunta ele vai responder a algo um pouco mais fluente, digamos assim. O brasileiro, você só faz assim e ele fala. E isso é bacana pra caramba, né? De fato. Então, dá pra ver que é uma experiência... Tem suas dificuldades, tem seus desafios, mas, no fundo, ter esse espírito de comunidade e de responsabilidade mútua, muito bacana, de fato. Eu gosto muito e não me arrependo de nada. Claro, na Bosch tinha uma carreira, não sei, com um salário muito alto e um trabalho limitado. E agora trabalho o dobro, nem ganho a metade, mas eu não trocaria por nada. Porque agora sou o meu próprio chefe, isso também é importante. Posso realizar umas ideias, porque a casa é a minha cara, com muitas cores, por isso eu gostei muito desse muro. E com grafite e tudo isso, isso é também uma expressão própria. E por isso eu gosto muito. É o meu próprio refúgio, hostel, é uma extensão. Não, o nome não é à toa, realmente. É um refúgio para muitas pessoas, todas as nações, e independentemente da idade, do sexo, da orientação, da religião, da política, tanto faz. Porque lá dentro, todo mundo... Paraíso, pequeno paraíso, essa é a ideia. É uma ilha verde, porque também temos 2 jardins no centro de Fortaleza, então já esteticamente, pelo visual, é algo bem diferente. Sim. E o movimento lá dentro é super legal. Entendo. Bem, eu diria que é isso. Agradeço imensamente a sua presença aqui conosco e quem sabe a gente se encontra, se vê por aí, né? Seria legal. Então, agradeço também. Muito obrigada. E a gente se vê. Então, obrigado. Igualmente.